Engenheiro mecânico, bem-vindo à aula semanal do programa Carreira e Dinheiro com Engenharia Mecânica, com conteúdo para que você conquiste R$ 250 mil por ano com engenharia mecânica, mesmo sem experiência ou saber vender. Nesta aula, veremos especificamente como identificar uma boa oportunidade. Alguém aqui tem procurado uma boa oportunidade que te permita conquistar a renda, qualidade de vida e prestígio profissional que tanto deseja? Quantas oportunidades assim você já encontrou e como lidou com ela? Quais são as características que te permitem reconhecer se uma oportunidade é boa ou não? De certa forma, eu mesmo sempre desejei uma boa oportunidade que viabilizasse eu realizar os meus sonhos. E confesso que já encontrei algumas, mas houve um período em que eu não sabia o que fazer, estava quebrado e sem nenhuma fonte de renda. Após um tempo nessa condição, passei a afirmar com mais firmeza uma crença que há muito tempo eu tinha, mas não estava tão enraizada, não estava firme. E que crença é essa, né? A crença de que há muitas boas oportunidades disponíveis para todas as pessoas. E acreditando para valer, afirmando com vontade mesmo, essa crença de que há muitas oportunidades já disponíveis para todas as pessoas, aí eu comecei a fazer uma brincadeira. Eu comecei a brincar todos os dias de encontrar oportunidades durante o dia inteiro. E para minha surpresa, cheguei a um ponto em que eram tantas boas oportunidades que eu via todos os dias. Eu já tinha pego algumas dessas boas oportunidades. E a cada nova boa oportunidade que eu pegava, abria-se um outro leque de outras oportunidades e assim iam se abrindo leques e mais leques de novas oportunidades. Até que um dia eu tive que falar para mim mesmo, falei, para, não tem como aproveitar bem todas as oportunidades. Eu falei para mim mesmo, escolhe um nicho e se dedica para ele. Para de ficar procurando novas oportunidades. E aí, mas e aí, né? Como parar se eu estava vendo tantas oportunidades e eu gostava de ver oportunidades, né? Então eu falei, ó, as novas oportunidades que porventura eu vejo, se forem adequadas, forem agregar valor ao nicho que eu já escolhi, eu aceito e incluo. Se não, eu procuro alguma outra pessoa que seja adequada para a oportunidade, que a oportunidade seja adequada para a pessoa, e apresento para ela e entrego. Com isso, fui focando no nicho de engenharia mecânica e treinamentos ligados com engenharia. E fui deixando as atividades que eu estava exercendo em outros nichos. E não é que conforme eu fui aumentando o meu foco, a coisa foi progredindo cada vez mais e melhor? Pois é, eu já tinha ouvido tanto falar dessa questão do foco, e eu achava que não, que eu faço muito, eu sou bom em muitas coisas, tem muitas coisas que eu faço bem. Então, eu não posso desperdiçar outras coisas para focar numa só, né? E eu insistia nisso, mas na minha vida está acontecendo assim. Conforme eu foquei e fui me dedicando ao que eu tinha focado, a coisa foi progredindo mais e melhor. E tem progredido mais e melhor. Mas e aí? Você quer ter esse problema de encontrar muitas boas oportunidades todos os dias e poder escolher qual você quer ou não, se quer ou não, cada oportunidade que você encontra? Vou apresentar agora um conteúdo de forma a já ir conduzindo uma mudança de mentalidade em você para abrir seus olhos, ouvidos e demais sentidos
para identificar boas oportunidades. Não sei em que ponto você está, então eu vou começar do começo. Todos os anos, no primeiro dia de aula, eu sou professor no Instituto Federal, pergunto a meus alunos: quem já cavou o quintal para ver se encontrava alguma coisa de valor? Um tesouro. Por anos, ninguém levantava a mão. Até que em 2025, pela primeira vez, cerca de 7 dos 30 alunos levantaram a mão, afirmando que já haviam cavado o quintal. Eu quase que não acreditei, mas perguntei para eles: por que você cavou o quintal? E a resposta de todos foi igual: porque achavam que poderia ter alguma coisa enterrada lá. E aí eu perguntei aos que não tinham cavado o quintal: por que você nunca cavou seu quintal em procura de algo de valor? E a resposta foi a mesma de todos, foi unânime, né? Porque acreditavam que não tinha nada de valor enterrado lá no quintal. Esta dinâmica simples, ela já revela uma das duas chaves essenciais para se encontrar oportunidades. Se você acreditar que tem oportunidades, você vai buscar, você ficará atento às oportunidades ao seu redor. Se você acreditar que tem algo de valor enterrado no quintal, você vai cavar o quintal em procura daquilo. Se você acreditar que tem oportunidades, boas oportunidades para você, você vai ficar atento a tudo que acontece ao seu redor em busca dessas boas oportunidades. Mas, se você acreditar que não há oportunidades, você vai fazer outras coisas. Você não vai procurar, você não vai ficar atento se tem alguma oportunidade do seu lado. Se você acreditar que não tem oportunidades para você, você vai fazer outras coisas e não vai encontrar as oportunidades que estão ao seu redor, porque vai estar fazendo outras coisas. Esta é uma chave essencial. Sem ela, você não identificará boas oportunidades. Independentemente da sua condição atual, saiba que há muitas boas oportunidades já disponíveis para você. Confie nisso, fique atento e busque boas oportunidades. A outra chave essencial eu aprendi lá na minha juventude, né? Então, eu querendo expandir os horizontes da minha liberdade e usufruir a vida em plenitude, eu assumi um slogan para mim. E esse slogan era determinante no meu dia a dia: dê oportunidade de ter oportunidades. Eu falava isso para mim e eu vivia isso. É como se eu dissesse para mim mesmo: André, dê oportunidade de ter oportunidades. Dê a si oportunidade de ter oportunidades. Você observou que as duas chaves essenciais, os dois pilares para se encontrar oportunidades, requerem atitudes ativas, não passivas, ativas. A segunda chave, ela requer que você se mova. Para você se dar oportunidades, requer que você vá a ambientes mais propícios para saber das oportunidades já disponíveis. Então, requer uma atitude de ativamente se divulgar. Você mesmo ter a atitude de se divulgar. Divulgar o que tem a oferecer. Ação. Para que você se dê oportunidade de ter oportunidades, é preciso ação. Tomar atitudes que te deem oportunidades de ter oportunidades. A primeira chave requer atitude mental ativa. Manter-se atento, buscar, não tá.
E não confunda isso com ficar imaginando como seria bom um determinado empreendimento. Não é ficar imaginando seu sucesso, sua empresa bombando, ou seja, ficar imaginando uma história de sucesso baseada em uma ideia. Com algumas técnicas específicas, isto até consegue dar algum resultado. Isso tem o seu valor, mas não para encontrar oportunidades. Na primeira chave essencial, que é você confiar, acreditar que tem boas oportunidades já disponíveis para você, a atitude mental ativa está ligada à atenção para identificar necessidades e desejos de outras pessoas ou empresas. E a partir delas, dessas necessidades, desejos, buscar soluções para sanar as necessidades ou satisfazer aos desejos identificados. Entendeu? Deixa eu colocar de uma forma mais clara aqui. 4 perguntas precisam estar sempre ligadas em sua mente se você quiser encontrar boas oportunidades. Que necessidades há nessa situação? Então, na situação que você estiver vivendo, essa pergunta precisa estar ligada. Que necessidades há nessa situação? O que pode ser feito para sanar essas necessidades? Que desejo essas pessoas têm? Quando você estiver no convívio com outras pessoas, seja direto, pessoalmente, ou até assistindo coisas. Que desejos essas pessoas têm? O que pode ser feito para satisfazer a estes desejos? Todas as respostas às 2 perguntas, o que pode ser feito, são oportunidades. Todas as respostas às perguntas, o que pode ser feito para sanar a necessidade, e todas as respostas à pergunta, o que pode ser feito para satisfazer ao desejo, todas as respostas a essas perguntas são oportunidades. Nem todas serão boas oportunidades, mas todas são oportunidades. Ok, mas se nem todas são boas oportunidades, você quer saber das boas oportunidades, certo? Você quer as boas oportunidades. E então, respondendo essas perguntas, fazendo as perguntas e respondendo, vislumbrando muitas oportunidades, como saber quais são boas e, principalmente, quais são boas para você? É importante saber que as oportunidades elas têm pré-requisito. Por isso a oportunidade de fundar a Tesla não apareceu para mim. Então as oportunidades elas têm pré-requisito. Muitas têm poucos pré-requisitos, mas tem. As boas oportunidades para você, elas têm pré-requisitos que já são parte de suas habilidades ou que você tem as habilidades para desenvolvê-los, para desenvolver esses pré-requisitos em você. Entendeu? Então, as boas oportunidades para você, elas têm como pré-requisitos habilidades que você já possui ou tem pré-requisitos que você tem as habilidades para desenvolvê-los em você e em tempo hábil de aproveitar a oportunidade. Por exemplo, o meu primeiro serviço empreendendo com engenharia mecânica foi inspeção NR13 de autoclaves. Eu não sabia o que era NR13, eu não sabia o que eram autoclaves. Quando a oportunidade apareceu para mim, eu não sabia o que era NR13, eu não sabia o que eram autoclaves. Porém, eu tinha as habilidades necessárias para aprender suficiente e rapidamente o que era NR13 e o que eram autoclaves. Então, em poucas horas, pesquisei a fundo, o melhor que eu pude na internet, o que era NR13, seus requisitos, estudei NR13, pesquisei o que eram autoclaves, elaborei um orçamento, encaminhei para cliente. Enquanto corria o processo de concorrência, de avaliação e aprovação do orçamento, eu estava lá
estudando e mergulhando para saber, para dominar, à medida do possível, NR13 e autoclaves. Então, quando o orçamento foi aprovado, eu já sabia o que fazer. Fui lá e fiz o serviço. Ou seja, inicialmente, eu não atendia aos pré-requisitos diretos. Tá? Eu não atendia aos pré-requisitos diretos, que eram saber fazer a inspeção NR13 de autoclaves. Mas eu tinha habilidades para desenvolver esses pré-requisitos em tempo hábil, e assim eu fiz. Outro detalhe, quando eu era engenheiro CLT, quando eu fui empregado em indústrias, tive experiência com processos de fabricação de peças metálicas, chapas finas de aço. Empreendendo, nunca prestei serviço nessa área. Estou atuando fora da área na qual eu tinha experiência, na qual eu tinha feito uma carreira, construído uma carreira em engenharia mecânica, em empresas renomadas. Porém, os meus conhecimentos de engenharia e a experiência que eu obtive nesses trabalhos me permitiram desenvolver as habilidades necessárias para bem executar os serviços que eu tenho realizado até hoje. Entendeu a informação que estou compartilhando? Não é só para você ficar vislumbrando, visualizando, de repente, as histórias que eu estou contando. Eu passei uma informação direta das chaves essenciais e estou contando história para demonstrar que eu comprovei na minha vida que essas chaves elas são verdadeiras. Quando eu conto as histórias, é para ilustrar e tornar mais fácil, vou falar assim, didaticamente, a compreensão correta da informação que eu passo diretamente. Reforçando e clareando as informações, oportunidades têm pré-requisitos, as boas oportunidades para você têm pré-requisitos que já são parte de suas habilidades ou que você tem habilidades para desenvolvê-los. E aí, começou a mudar alguma coisa aí dentro da sua mente? Já está se sentindo mais capaz para identificar oportunidades? Bora testar se você está capaz mesmo de identificar boas oportunidades. Vou fazer 5 perguntinhas. Vou apresentar 5 oportunidades e você vai respondendo aí se você considera que é uma boa oportunidade ou não. Responda, é importante para você dar um passo adiante com relação ao que eu já apresentei. Pegar pregos caídos no chão em obras, juntar em saquinhos pequenos e revender esses pregos, nesse saquinho com prego, por R$5. É uma boa oportunidade? Montar uma oficina em casa para consertar e fabricar algumas ferramentas manuais, isso em um vilarejo, num lugar bem pequeno, pouquíssimos habitantes. É uma boa oportunidade? Vender frango frito. Receita até gostosa. Vender frango frito é uma boa oportunidade? E se você acha que é uma boa oportunidade, quão boa você acha que é essa oportunidade de vender frango frito? A que nível ela pode te levar? Desmanchar o seu próprio caminhão e vender as peças separadamente. É uma boa oportunidade? A que nível essa oportunidade pode te levar? O que você considera que pode alcançar com uma oportunidade dessa? Agora uma perguntinha top. Ensinar pessoas a fazerem amigurumi. Não sei nem se você sabe o que é isso. Ensinar pessoas a fazer amigurumi. É uma boa oportunidade? Amigurumi são bonequinhos, eu não sei se é crochê, tricô, alguma coisa. Vou falar assim, são bonequinhos de crochê. Ensinar outras pessoas a fazerem amigurumi é uma boa oportunidade? Espero que você lembre das respostas que você deu e eu vou contar aqui 5 historinhas. Jorge Gerdau começou catando os pregos que os pedreiros deixavam cair no chão, juntava em saquinhos e revendia. E assim nasceu a Gerdau, que eu acho que você conhece a Gerdau. Valentim Tramontina começou consertando e fabricando canivetes numa cidadezinha
do interior do Rio Grande do Sul. E assim nasceu a Tramontina. Coronel Sanders, aos 67 anos de idade, aposentado lá nos Estados Unidos, aposentado, porém sem conseguir sustentar adequadamente a família, ao escrever a sua carta de despedida antes de se suicidar, com 67 anos de idade. Ao escrever a carta, lembrou que quando era jovem, ele fazia um frango frito que os amigos gostavam muito. Então ele decidiu fazer aquele frango frito de novo para os amigos atuais, antes de se suicidar. E assim nasceu a KFC. E aos 80 anos de idade, Coronel Sanders se tornou milionário. Milionário em dólares, tá? Foi lá nos Estados Unidos, né? Não se suicidou. Geraldo Rufino, após ver a sua pequena empresa ir à falência devido ao engavetamento em 6 caminhões que ele tinha, bateram um na traseira do outro, perda total nos caminhões todos. E aí, ao desmanchar os caminhões para vender as peças e diminuir um pouco do prejuízo, vislumbrou a oportunidade. E assim nasceu a JR Diesel, a maior recicladora automobilística da América Latina. Juliana e Renato, olha aí o amigurumi. Juliana e Renato faturam mais de 2 milhões de reais por ano ensinando pessoas a fazerem amigurumi pela internet. E aí, como fica agora? Como ficam as respostas daquelas 5 perguntas que eu fiz? E aí eu faço uma outra pergunta. Como fica agora a pergunta: o que é uma boa oportunidade? E permita-me fazer agora a revelação mais impactante desta aula. Antes de fazer a revelação, vou fazer 2 perguntinhas. O sucesso está em encontrar uma boa oportunidade ou em tornar-se um bom empreendedor? O sucesso é fruto de uma boa oportunidade ou de um bom empreendedor? Pelo que eu tenho visto e de histórias que tenho ouvido, na maioria dos casos, o sucesso tem mais a ver com o empreendedor que com a oportunidade. Se você pesquisar as histórias dos empreendedores de sucesso, vai ver que muitos começaram com uma oportunidade nada atraente. Nada atraente, como catar pregos no chão. Mas não minimize as coisas. Não estou dizendo que não importa a oportunidade, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Existem oportunidades ruins e sim, existem boas oportunidades. Ou, vou falar assim, né? Existem boas oportunidades, mas também existem oportunidades ruins. O que eu observo é que o bom empreendedor, a partir de uma oportunidade viável, muitas vezes simples, consegue desbravar um caminho surpreendente. Eu duvido que o Jorge Gerdau, quando comprou uma pequena fábrica de pregos, imaginava que a Gerdau seria o que ela é hoje. Duvido que o Coronel Sanders, ao começar a vender seus frangos fritos aos 67 anos de idade, imaginasse que se tornaria milionário aos 80 anos fazendo a partir disso. E assim também com os demais que eu apresentei. As oportunidades são como portas em um salão, em um grande salão, porque são muitas oportunidades. Você escolhe uma porta, uma oportunidade, abre a porta e então, quando você entra pela porta, você chega a um outro salão com outras portas e assim por diante. É possível, existem métodos para você elaborar um plano de negócios prevendo aonde quer chegar. Estou falando isso porque eu mencionei, né, que eu duvido que o Jorge Gerdau imaginasse lá no início que a Gerdau chegaria no ponto em que chegou hoje. Então, vamos lá. Existem métodos para você elaborar um plano de negócios e determinar onde você quer chegar. Mas aqui eu não vou falar disso, pois isso até faz parte das habilidades a desenvolver
para tornar-se um empreendedor melhor. Mas, focando no tema da aula, como identificar uma boa oportunidade, vou relembrar as chaves essenciais, características básicas de oportunidades e vou apresentar a habilidade essencial do empreendedor. A habilidade essencial do bom empreendedor. Sem ela, você pode ter pós-doutorado em empreendedorismo, mas não será um empreendedor. Mas não será um empreendedor de sucesso. Aliás, nem será empreendedor. As duas chaves essenciais para se encontrar oportunidades. Saiba que há boas oportunidades já disponíveis para você. Confie. Fique atento, busque, dê a si a oportunidade de ter oportunidades. 4 perguntas que precisam estar sempre ligadas na sua mente. Quais necessidades há nessa situação? O que pode ser feito para sanar essas necessidades? O que essas pessoas desejam? O que pode ser feito para satisfazer a esses desejos? Todas as respostas às perguntas o que pode ser feito são oportunidades. Nem todas serão boas oportunidades, mas todas são oportunidades. O sucesso não está em encontrar uma boa oportunidade, mas em tornar-se um bom empreendedor. E qual a habilidade essencial do bom empreendedor? Aliás, dos empreendedores em geral. Tenho comprovado ela na minha vida, tenho comprovado observando empreendedores que estão conseguindo sucesso, mas a primeira vez que eu tive consciência dela foi no excelente livro O Maior Vendedor do Mundo. Ela é revelada de forma discreta neste excelente livro, O Maior Vendedor do Mundo. O autor é Og Mandino. Ela é a primeira lição que o grande vendedor dá ao jovem aprendiz. Jovem esse que, na história do livro, vai se tornar o maior vendedor do mundo. Quando o jovem... essa história ela ocorre lá 2000 anos atrás. Quase 2000 anos. A história do livro ocorre há quase 2000 anos atrás, né? Quando o jovem vai ao grande vendedor pedir para que o ensine, o vendedor faz o quê? Lhe entrega uma túnica de altíssima qualidade e ordena ao jovem: só volte aqui depois que vender essa túnica. Aí está a habilidade, aí está o essencial do empreendedorismo. Sem isso, não há empreendedorismo. Sem essa qualidade, sem essa característica, não há empreendedor. A habilidade essencial dos empreendedores é fazer, agir. Agir mesmo sem dominar o assunto, mesmo com medo, mesmo inseguro. Mas você deve estar falando assim, mas fazer, agir... Todo mundo está sempre fazendo algo, agindo de alguma forma, certo? Sim, certo. Tem um monte de gente fazendo coisas, tem um monte de gente agindo que não é empreendedor e às vezes até empreende, mas não chega ao sucesso. Eu falei apenas um detalhe da habilidade essencial dos empreendedores, com o objetivo de que você entenda a importância da ação e já fique com essa sensação de ação, de movimento em sua mente, apresentando de forma completa a habilidade essencial dos empreendedores. A habilidade essencial dos empreendedores é fazer acontecer um objetivo, determinar um objetivo e fazer acontecer. Se você já identificou uma oportunidade, haja, determine seu objetivo e faça acontecer. Se ainda não identificou, a principal ação é começar a se tornar um bom empreendedor. Que este seja um forte objetivo seu, caso ainda não tenha encontrado uma boa oportunidade, né? Que este seja um forte objetivo seu, tornar-se um bom empreendedor. E eu já te digo que para poupar trabalho e para evitar que você pegue atalhos que na verdade vão prolongar demais o seu caminho, você não aprenderá isto fazendo pós-graduações, mestrado,
doutorado, etc. Isto você aprende fazendo, vai aprendendo enquanto está fazendo, aprende com o que faz e aprende com o resultado do que fez. Se estiver fazendo acontecer, pode ser que mestrado, cursos, especializações contribuam para você progredir mais ainda. Mas lembre-se, para ser um bom empreendedor, deve-se aprender fazendo. Há coisas que podem contribuir, principalmente aproximar-se, rodear-se de empreendedores. Se você não for uma exceção, você é a média das 5 pessoas mais próximas, das 5 pessoas com quem você mais convive, com quem você mais tem afinidade. E aí, para se tornar um bom empreendedor, tá afim de se tornar um bom empreendedor? Tá afim de se tornar uma pessoa que consegue dar oportunidade de ensinar a fazer amigurumi, chegar a um ponto de faturar mais de 2 milhões de reais por ano? Ok. E eu imagino que você esteja perguntando, né? Ok. E eu pergunto, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para tornar-se um bom engenheiro mecânico empreendedor? Se você acompanhou bem o conteúdo até aqui, deve estar ciente de que agora não estamos num ponto para mais teorias. Agora estamos num ponto de fazer. As habilidades que você precisa desenvolver são específicas suas. Então, como saber quais são? Então, termino aqui esta aula dando uma contribuição para você. Estou disponibilizando alguns horários em minha agenda para realizar um diagnóstico online gratuito do quão preparado você está para empreender com engenharia mecânica. Se você tiver interesse, acesse o link da sessão diagnóstico. É assim que eu estou chamando. Então, acesse o link da sessão diagnóstico. Ele está na descrição do vídeo. Preencha o formulário curto de solicitação da sua sessão diagnóstico, que eu ou alguém da minha equipe entrará em contato contigo para agendarmos a sua sessão diagnóstica. Ela é gratuita via Google Meet e tem duração de 1 hora. Se ainda não quer essa sessão diagnóstica, mas quer mais conteúdos neste rumo de empreender com engenharia mecânica e conquistar 250 mil reais por ano com engenharia mecânica, mesmo sem experiência ou saber vender, inscreva-se no outro link da aula semanal para você participar do grupo no qual eu divulgo o link para participar ao vivo desta aula semanal comigo. E aí vai poder interagir, fazer perguntas. Eu vou fazer as perguntas que eu faço, eu aguardo a sua resposta para poder interagir e esclarecer dúvidas diretamente. Então essa aula acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, via Google Meet. Mas eu vou gostar mesmo de te conhecer na sessão diagnóstica.